Quando Lucas Martins, 34 anos, pai solteiro de uma menina de 6 anos, levantou o olhar da areia onde estava construindo um castelo com a sua filha, o seu coração parou por um instante. A 20 metros dele, emergindo da água cristalina do Algarve como uma visão impossível, estava Cláudia Fernandes, a sua chefe, a diretora-geral, que no escritório sempre usava ternos impecáveis e olhava para todos do alto do seu poder com olhos de gelo. Mas não era o terno que ela usava agora. O seu biquíni vermelho deixava pouco à imaginação. E Lucas se encontrou olhando fixamente durante esses 3 segundos que bastaram para mudar tudo, porque nesse preciso instante ela se virou, os olhares se encontraram e Lucas viu algo que nunca deveria ter visto. Não só o corpo da sua chefe, mas o rubor que subiu às suas bochechas, a vulnerabilidade que por um momento substituiu a couraça de gelo, e compreendeu nesse momento que nada voltaria a ser como antes, nem no escritório, nem na sua vida. Se você está pronto para essa história, escreva nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Lucas Martins nunca tinha planejado se tornar pai solteiro aos 28 anos. A vida tinha outros planos para ele, planos que incluíam uma esposa que um dia decidiu que a maternidade não era para ela, que Lisboa era cinzenta demais, que o amor tinha acabado. Patrícia tinha ido embora quando Lúcia tinha apenas 6 meses, deixando só um bilhete na mesa da cozinha e um vazio que Lucas teve que preencher sozinho. 6 anos depois, Lucas continuava ali, ainda em Lisboa, ainda lutando, ainda fazendo tudo pela sua filha. Pai, mãe, melhor amigo, cozinheiro, enfermeiro e qualquer outra coisa que fosse necessária. Trabalhava como responsável de marketing numa grande empresa de moda, Fernandes Fashion Group, onde tinha subido de posição com determinação e talento, apesar das noites sem dormir e das corridas para buscar Lúcia na escola. A sua vida era um equilíbrio precário. Acordar às 6, café da manhã com Lúcia, levá-la à escola, 8 horas no escritório, tentando provar o dobro que os outros, corrida para buscá-la, deveres, jantar, banho, história de boa noite. E depois, quando finalmente a menina dormia, as horas roubadas ao sono para terminar projetos, responder e-mails, preparar-se para o dia seguinte. Não havia espaço para mais nada. Não havia espaço para uma vida sentimental, para hobbies, para si mesmo. Mas Lucas não se queixava. Lúcia era tudo para ele, a razão pela qual se levantava a cada manhã, o sorriso que apagava qualquer cansaço. Ela tinha os mesmos olhos escuros dele, o cabelo castanho da mãe e uma personalidade que era uma mistura perfeita de ambos, teimosa como Patrícia, mas com o coração grande de Lucas. Aquele verão, pela primeira vez em 6 anos, Lucas tinha se permitido férias de verdade, 2 semanas no Algarve, num pequeno apartamento perto de Albufeira, que um colega de trabalho tinha recomendado. Não era o Algarve dos milionários, era uma versão mais acessível, mas bonita o suficiente para fazer os olhos de Lúcia brilharem quando viram o mar. O primeiro dia tinha sido perfeito. Castelo de areia pela manhã, banho em águas tão transparentes que pareciam irreais. Sorvete à tarde, cataplana à noite. Lúcia nunca tinha visto o mar antes, não o de verdade, não o do Atlântico, e a sua alegria era contagiosa. No segundo dia, enquanto construíam o seu castelo diário na praia semivazia, Lucas levantou o olhar para verificar que Lúcia não tinha se afastado muito, e foi então que a viu. Cláudia Fernandes, a sua chefe, a mulher que no escritório todos temiam e respeitavam, em partes iguais. A diretora-geral, que tinha transformado uma empresa familiar num gigante da moda, que tomava decisões de milhões de euros antes do café da manhã, que nunca sorria se não fosse por cortesia profissional. Mas a mulher que estava saindo da água não se parecia com aquela Cláudia Fernandes. Usava um biquíni vermelho que contrastava com a sua pele bronzeada,
o cabelo loiro molhado caindo sobre os ombros, e no rosto tinha uma expressão que Lucas nunca tinha visto, relaxada, quase serena. Lucas sabia que deveria desviar o olhar. Sabia que era inapropriado, que era a sua chefe, que havia 1000 razões para olhar para outro lado. Mas ficou paralisado, incapaz de se mover, incapaz de pensar. E nesses 3 segundos fatais, ela se virou. Os olhares se cruzaram através da praia. Os olhos dela se abriram ao reconhecê-lo, e Lucas viu o rubor subir às suas bochechas, um rubor que não tinha nada a ver com o sol. Por um instante, só um instante, a couraça de gelo se quebrou e ele viu algo inesperado: vulnerabilidade. Depois, o instante passou. Cláudia se virou e caminhou rapidamente em direção ao seu guarda-sol, pegando uma saída de praia e envolvendo-se nela como uma armadura. E Lucas ficou ali com o coração batendo forte e a certeza de que acabava de cometer o maior erro da sua carreira. As horas seguintes foram um tormento. Lucas tentou se concentrar em Lúcia, no castelo de areia, no almoço no restaurante da praia, mas os seus pensamentos voltavam continuamente àquele instante. O que ela pensaria dele? Iria demiti-lo? Acusá-lo de assédio? 1000 cenários catastróficos se perseguiam na sua mente, cada um pior que o anterior. Lúcia, com o instinto das crianças, tinha percebido que algo não estava bem. Tinha perguntado por que ele tinha ficado calado, por que já não ria com as suas piadas. Lucas tinha inventado uma desculpa, dor de cabeça por causa do sol, e se esforçou para parecer normal, mas o sorriso que forçava não chegava aos seus olhos. A verdade era que não conseguia parar de pensar nela, não no biquíni, não no corpo, mas naquele olhar, naquele momento de vulnerabilidade que tinha vislumbrado antes da máscara voltar ao seu lugar. No escritório, Cláudia Fernandes era um monólito de profissionalismo, uma mulher que parecia não ter fraquezas, mas na praia, por aquele único instante, tinha parecido humana. À noite, enquanto Lúcia dormia na cama ao lado, Lucas ficou olhando para o teto, pensando no que faria no dia seguinte. Podia mudar de praia, evitá-la durante o resto das férias, fingir que nada tinha acontecido. Era a opção mais sensata, a que qualquer pessoa racional teria escolhido. Mas na manhã seguinte, quando Lúcia o arrastou para fora do apartamento com o entusiasmo imparável dos 6 anos, Lucas se encontrou na mesma praia do dia anterior e, quando levantou o olhar, viu que ela também estava ali, sob o mesmo guarda-sol, lendo um livro com uma intensidade que parecia forçada. Foi Lúcia quem precipitou tudo. A menina tinha visto um caranguejo na beira d'água e, na sua corrida para alcançá-lo, tinha tropeçado e caído bem em frente ao guarda-sol de Cláudia. Antes que Lucas pudesse chegar, Cláudia já tinha se levantado e estava ajudando a menina a ficar de pé. Quando Lucas chegou, sem fôlego e com o coração apertado, encontrou a sua filha conversando animadamente com a sua chefe, mostrando o joelho ralado, com aquela mistura de orgulho e autocompaixão que só as crianças sabem ter. E Cláudia, para sua grande surpresa, estava escutando com uma atenção que ele nunca tinha visto ela dedicar a ninguém no escritório. Os olhares se encontraram por cima da cabeça de Lúcia. Havia vergonha nos olhos de ambos, mas também algo mais. Curiosidade, talvez, ou o reconhecimento de que o destino tinha as suas próprias ideias. Cláudia quebrou o silêncio. Primeiro o cumprimentou, chamando-o pelo nome com um tom que tentava ser profissional, mas que não conseguia totalmente. Lucas respondeu, se desculpando pela intromissão, pelo incômodo, por tudo o que não tinha coragem de nomear explicitamente. Mas foi Lúcia quem mudou tudo mais uma vez. Com a inocência desarmante das crianças, perguntou a Cláudia se ela queria vir fazer o castelo de areia com eles, porque o papai era bom, mas não muito bom, e talvez com mais uma ajuda conseguissem fazê-lo maior. Lucas abriu a boca para se desculpar, para dizer que a senhora certamente estava ocupada, para encontrar uma saída daquela situação impossível. Mas Cláudia o surpreendeu,
Ela disse que sim. Construir um castelo de areia com a própria chefe era surreal. Lucas não sabia como se comportar, o que dizer, para onde olhar, mas Lúcia não tinha nenhum desses problemas. Tratava Cláudia como trataria qualquer outro adulto na praia, com aquela familiaridade espontânea que as crianças reservam para qualquer um que esteja disposto a brincar com elas. E Cláudia, para surpresa de Lucas, revelou-se boa, não só construindo castelos, mas interagindo com Lúcia. Ela escutava quando falava das suas bonecas, fazia perguntas sobre os seus desenhos animados favoritos, ria das suas piadas. Era uma pessoa completamente diferente daquela que ele conhecia no escritório, e Lucas não sabia o que pensar. Enquanto trabalhavam no castelo, começaram a conversar. Primeiro de coisas superficiais, o tempo, a beleza do Algarve, os restaurantes da região. Depois, gradualmente, de coisas mais pessoais. Cláudia perguntou sobre Lúcia, sobre como ele tinha se tornado pai solteiro. E Lucas, sem saber porquê, contou tudo sobre Patrícia, que tinha ido embora, sobre os anos difíceis, sobre as noites sem dormir, sobre o equilíbrio precário que era a sua vida. Cláudia escutou sem interromper, com uma expressão que Lucas não conseguia decifrar. E quando ele terminou, ela fez algo inesperado. Contou a sua história. Contou que tinha sido casada anos atrás, com um homem que todos consideravam perfeito. Um casamento de conto de fadas que tinha se tornado um pesadelo silencioso de manipulações e controle, de como tinham sido necessários 5 anos para encontrar a coragem de ir embora e outros 5 para se reconstruir, de como tinha decidido que o trabalho seria tudo, que nunca mais permitiria a ninguém machucá-la, que a couraça que todos viam era a única coisa que a mantinha inteira. Lucas a olhou com olhos novos. A mulher de gelo que aterrorizava o escritório era, na verdade, uma sobrevivente. Alguém que tinha construído muros para se proteger da dor. Não era tão diferente dele, no fundo. Ele também tinha os seus muros construídos em torno de Lúcia, usando a sua filha como desculpa para nunca mais arriscar o coração. Lúcia os interrompeu, anunciando que o castelo estava terminado e que era o mais bonito do mundo. E olhando aquela construção de areia com as suas torres tortas e o fosso que se enchia de água, Lucas pensou que talvez ela tivesse razão. Era o mais bonito do mundo, não pelo que parecia, mas pelo que representava. Antes de ir embora, Cláudia fez algo que o surpreendeu ainda mais. Perguntou se ele queria jantar com ela naquela noite. Não como chefe e empregado, precisou, como 2 pessoas que tinham se encontrado por acaso no mesmo lugar e que talvez tivessem mais em comum do que pensavam. Lucas hesitou. Havia 1000 razões para dizer que não. O profissionalismo, o risco, as consequências. Mas Lúcia, que tinha escutado tudo com os ouvidos bem abertos, interveio antes que ele pudesse responder. Disse que sim, que queriam jantar com ela e que conhecia um lugar que fazia a melhor cataplana do mundo. E Lucas, olhando o sorriso da sua filha e o mais tímido de Cláudia, compreendeu que não podia dizer que não. Não queria dizer que não. O restaurante que Lúcia tinha escolhido era um pequeno local no calçadão, com mesas de madeira desgastada pelo sal e vista para o mar que se tingia de laranja com o pôr do sol. Chamava-se Casa do Manel, um nome simples para um local simples, com toalhas de xadrez vermelho e branco e velas metidas em garrafas de vinho. Não era o tipo de lugar que Lucas teria imaginado para Cláudia Fernandes, acostumada aos restaurantes com estrela Michelin de Lisboa, aos locais onde era preciso reservar com meses de antecedência, mas ela pareceu sentir-se à vontade, sentada numa cadeira que balançava com o vento bagunçando o seu cabelo, estudando o menu escrito à mão numa lousa. O dono, um homem mais velho com as mãos grandes de quem passou a vida trabalhando no mar, os recebeu como se fossem clientes habituais. Recomendou o peixe do dia.
Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo, recém-pescado naquela manhã e um vinho branco local que garantiu ser o melhor da região. Cláudia pediu sem hesitar, mostrando uma abertura à experiência simples que surpreendeu Lucas mais uma vez. Lúcia dominou a conversa como sempre. Contou sobre a sua escola em Lisboa, sobre a professora Carmen, que era rígida, mas justa, sobre as suas amigas Marta e Sara, com quem brincava toda a tarde no pátio do prédio, sobre o hamster que queria, mas que o papai não deixava ter, embora ela tivesse prometido limpar a gaiola todos os dias. Cláudia escutava com uma atenção que parecia genuína, fazendo perguntas, rindo das suas histórias, tratando-a como uma pessoa e não como uma criança que tinha que ser tolerada. Perguntou sobre o seu desenho animado favorito, sobre os livros que lia, sobre o que queria ser quando crescesse, e Lúcia respondeu a tudo com o entusiasmo inesgotável dos seus 6 anos. Quando Lúcia começou a dar sinais de cansaço, apoiando a cabeça no ombro de Lucas com os olhos se fechando, a conversa entre os dois adultos se tornou mais íntima. Falaram dos seus sonhos, dos que tinham realizado e dos que tinham abandonado. Cláudia confessou que sempre tinha querido viajar, ver o mundo, mas que o trabalho tinha engolido todo o resto. Lucas admitiu que tinha deixado de sonhar para si mesmo, que todos os seus sonhos agora tinham a ver com Lúcia. Havia uma conexão entre eles. Algo que ia além da atração física era o reconhecimento de 2 almas solitárias que tinham construído couraças para se proteger e que talvez, só talvez, estavam prontas para deixá-las cair. Quando voltaram ao apartamento, com Lúcia dormindo nos braços de Lucas, Cláudia os acompanhou até a porta. Havia um momento de hesitação. Aquele momento carregado de possibilidades em que tudo podia acontecer ou nada podia acontecer. Foi Cláudia quem falou primeiro. Disse que não sabia o que estava acontecendo entre eles, mas que queria descobrir, que pela primeira vez em anos se sentia viva, presente, não escondida atrás de uma máscara, que Lúcia era uma menina maravilhosa e que ele era um pai incrível, que talvez o destino os tivesse feito se encontrar naquela praia por uma razão. Lucas não respondeu com palavras. Com Lúcia ainda nos braços, se inclinou e a beijou. Um beijo breve, doce, carregado de promessas. E quando se separaram, viu nos olhos dela o mesmo medo e a mesma esperança que sentia no seu coração. Os dias seguintes foram um sonho de olhos abertos. Cafés da manhã juntos na praia, tardes explorando enseadas escondidas, noites conversando enquanto Lúcia dormia. Cláudia revelou lados de si mesma que ninguém no escritório jamais teria imaginado. Sabia cozinhar, adorava filmes de animação, tinha uma risada contagiante que usava pouco demais. E Lucas, pela primeira vez desde que Patrícia tinha ido embora, se permitiu esperar, acreditar que talvez não estivesse condenado a ficar sozinho para sempre, que talvez Lúcia pudesse ter uma figura feminina na sua vida, que talvez o amor pudesse encontrá-lo de novo. Mas conforme as férias chegavam ao fim, a realidade começou a bater à porta. Em poucos dias voltariam a Lisboa. Ele voltaria a ser um empregado, ela a sua chefe, e tudo o que tinham construído na areia poderia desmoronar como os castelos de Lúcia. O primeiro dia no escritório, depois das férias, foi surreal. Lucas entrou no prédio de vidro do Fernandes Fashion Group com um nó no estômago, sem saber o que esperar. O saguão era o mesmo de sempre, com as suas paredes brancas e as fotos de campanhas publicitárias que decoravam cada superfície. A recepcionista o cumprimentou com o sorriso profissional de sempre, alheia ao fato de que o mundo de Lucas tinha mudado completamente nas últimas 2 semanas. Durante as últimas horas no Algarve, ele e Cláudia tinham conversado longamente. Tinham acordado que seriam discretos, que esperariam antes de tornar público qualquer coisa, que tinham que entender se o que tinham funcionava também na vida real, longe do mar e do sol. Era um plano sensato, razoável,
o que dois adultos responsáveis fariam, mas a vida real revelou-se mais complicada do que o previsto. No escritório, Cláudia voltou a ser a diretora-geral que todos conheciam. A couraça tinha voltado ao seu lugar, o olhar de gelo, o tom profissional. Quando o cruzou no corredor, o cumprimentou com um gesto formal da cabeça, como teria cumprimentado qualquer outro empregado. E Lucas, embora entendesse as razões, sentiu algo apertar no peito. Os colegas não notaram nada. Para eles era tudo normal, uma segunda-feira como tantas outras. Mas para Lucas, cada minuto era uma tortura. Cada vez que via Cláudia através das paredes de vidro do seu escritório, cada vez que ouvia a sua voz nas reuniões, pensava na mulher que tinha conhecido na praia e se perguntava se tinha sido só uma miragem. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para Lúcia, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Cláudia, a primeira desde que tinham voltado. Pedia desculpas pelo seu comportamento no escritório. Explicava que precisava de tempo para entender como lidar com a situação. Dizia que os seus sentimentos não tinham mudado. Lucas respondeu que entendia, que podia esperar, que não queria colocá-la em dificuldades, mas dentro de si sentia crescer a dúvida. Talvez tivesse sido um erro. Talvez o que tinham vivido no Algarve fosse só uma bolha, uma fantasia de verão que não podia sobreviver à realidade cinzenta de Lisboa. As semanas seguintes foram uma alternância de esperança e frustração. Cláudia mandava mensagens à noite quando Lúcia dormia. Às vezes conversavam por telefone durante horas, recuperando a intimidade que tinham descoberto nas férias. Mas no escritório continuavam sendo estranhos e aquela vida dupla começava a pesar. Foi Lúcia quem precipitou as coisas mais uma vez. Durante um jantar, perguntou a Lucas quando voltariam a ver Cláudia. Disse que sentia falta dela, que ela era divertida, que fazia o papai rir de uma maneira que nunca tinha visto. E Lucas, olhando os olhos cheios de esperança da sua filha, compreendeu que não podia continuar assim. Tinha que tomar uma decisão. No dia seguinte, pediu uma reunião com Cláudia, oficialmente para falar de um projeto, mas ambos sabiam que havia algo mais. Quando a porta do escritório se fechou atrás dele, disse tudo, que não podia continuar vivendo naquela zona cinzenta, que precisava saber se tinha um futuro, que Lúcia perguntava por ela, e ele não sabia o que responder. Cláudia o escutou em silêncio, o rosto indecifrável, e quando ele terminou, fez algo que ele não esperava. Levantou-se, atravessou a sala e o beijou ali mesmo no seu escritório, com as paredes de vidro que os expunham a todo o espaço aberto. Quando se separaram, ela disse que ele tinha razão, que estava cansada de se esconder, de viver duas vidas separadas, de ter medo do que os outros pensariam, que se isso significasse enfrentar consequências, fofocas, complicações, então as enfrentaria, porque ele valia a pena. Porque Lúcia valia a pena, porque pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente feliz. Um ano depois daquelas férias no Algarve, Lucas Martins acordou num apartamento diferente. Já não era o pequeno apartamento onde tinha criado Lúcia sozinho. Aquele apartamento minúsculo no bairro de Alvalade, com as paredes finas e o vizinho que tocava guitarra às 7 da manhã. Agora vivia numa cobertura luminosa no Parque das Nações, com vista para o Tejo e os prédios que brilhavam com o sol da manhã. Havia espaço suficiente para que uma menina de 7 anos pudesse correr sem deixar os vizinhos loucos. Uma varanda onde tomar café da manhã olhando a cidade e uma cozinha grande o suficiente para cozinhar todos juntos. O apartamento era de Cláudia, mas agora era a sua casa. Tinham se mudado juntos 6 meses antes, depois de um período de namoro que tinha desafiado todas as convenções sociais e profissionais. As fofocas no escritório tinham durado semanas. Os sussurros de corredor, os olhares de desaprovação daqueles que pensavam que ela o tinha favorecido ou que ele tinha se aproveitado da situação.
Mas Cláudia os tinha enfrentado com a mesma determinação com que enfrentava os concorrentes, de cabeça erguida, sem desculpas, sem justificativas. Lucas tinha mudado de cargo na empresa, passando para uma divisão diferente para evitar conflitos de interesses. Tinha sido uma decisão dele, uma maneira de proteger tanto o relacionamento quanto a carreira de ambos, e estranhamente, a mudança tinha resultado positiva. Tinha descoberto talentos que não sabia que tinha. Tinha assumido novas responsabilidades. Tinha encontrado uma satisfação profissional que não sentia há anos. Mas a mudança maior tinha sido na sua vida privada. Lúcia tinha acolhido Cláudia com o entusiasmo incondicional das crianças, feliz de ter alguém que brincava com ela, que a escutava, que trazia uma presença feminina a uma casa que tinha carecido dela durante tempo demais. Chamava-a de Cláudia, não de mamãe, e ninguém se importava com os rótulos. O que importava era o amor, e Cláudia tinha florescido de maneiras que ninguém teria previsto. A mulher de gelo que aterrorizava o escritório tinha se suavizado, não no trabalho, mas sim na vida. Ria mais frequentemente, se permitia pausas que antes eram impensáveis. Tinha aprendido a delegar para ter tempo que dedicar à sua nova família. Naquela manhã, enquanto o sol entrava pelas grandes janelas da cobertura, Lucas ouviu passos leves se aproximando da cama. Lúcia subiu, se metendo entre ele e Cláudia, com a naturalidade de quem faz esse gesto toda manhã. Era o seu ritual de fim de semana. Café da manhã na cama, todos juntos, desenhos animados, planos para o dia. Cláudia acordou com um sorriso, abraçando Lúcia, que tinha se aconchegado contra ela. Olhou para Lucas por cima da cabeça da menina e nos seus olhos ele viu tudo o que importava. Amor, gratidão, a promessa silenciosa de uma vida juntos. Pensou naquele dia na praia, naquele olhar roubado que tinha arriscado arruinar tudo e, em vez disso, tinha mudado tudo. Pensou em como o destino era estranho, em como os momentos mais embaraçosos podiam se tornar as viradas mais importantes da vida. Pensou em Lúcia, que com a sua queda em frente ao guarda-sol, certo tinha colocado em movimento algo extraordinário. Mais tarde naquela manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda com Lisboa acordando embaixo deles, Lúcia fez uma pergunta que pegou ambos de surpresa. Perguntou se Cláudia ia se tornar a sua mãe para sempre. Lucas e Cláudia se olharam. Não tinham falado de casamento. Ainda não. Tinham concordado em tomar o seu tempo, não queimar etapas, construir algo sólido antes de fazer promessas formais. Mas naquele olhar passou uma conversa inteira, uma decisão tomada em silêncio. Cláudia se inclinou em direção a Lúcia e disse que talvez não se tornasse a sua mãe no sentido oficial, porque ela tinha uma mãe em algum lugar do mundo, mas que estaria sempre ali para ela, para vê-la crescer, para construir castelos de areia, para ser parte da sua família, e que isso era mais importante que qualquer título. Lúcia pensou um momento com aquela seriedade adorável das crianças. Depois, assentiu satisfeita. Disse que estava bem, que Cláudia podia ser a sua Cláudia e que essa era a sua família favorita. Lucas sentiu os olhos umedecerem enquanto olhava as duas pessoas mais importantes da sua vida se abraçarem. Um ano antes, era um pai solteiro exausto, convencido de que o amor era algo que pertencia ao passado, e agora tinha tudo isso. Uma companheira que o amava, uma filha feliz, uma vida que nunca tinha ousado sonhar. Tudo porque num dia de verão, numa praia do Algarve, tinha levantado o olhar no momento errado, ou talvez no momento perfeito, porque às vezes o destino trabalha de maneiras misteriosas, às vezes te coloca em situações embaraçosas só para te mostrar possibilidades que nunca teria considerado. Às vezes, um olhar roubado, um momento de vulnerabilidade compartilhada, um castelo de areia construído juntos podem ser o início de algo maravilhoso. E às vezes, só às vezes a pessoa certa esteve na sua frente o tempo todo. Só faltava ter a coragem de olhá-la de verdade.
Se essa história te fez acreditar que o amor pode te encontrar nos momentos mais inesperados, deixe um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se você escolheu ficar até o final, significa que histórias como essa tocam algo verdadeiro também em você. Para aqueles que desejam apoiar esses relatos, existe a possibilidade de deixar um muito obrigado através da função aqui embaixo. Cada gesto conta, assim como aquele olhar roubado na praia contou mais que 1000 palavras, porque você escolheu ficar até a última palavra. E isso te faz tão especial quanto os protagonistas dessa história. Mira Laura de Simacán. Ay, bien, Chiellini. Oye, lo de Chiellini en ese partidín, amigo. Ay, güey. ¿Será que viene recogida de cable, bros? Bien, Simacán. ¿Será que viene recogida de cable? Qué bien, bastante bueno, güey. Siento en 2 jugadas puntuales que lleva como que tiene un imancito, Tiene un imancito para quedarse con la bola Giorgio Chiellini, güey. Ahí, mala mía. Ah, mira eso, güey. Recogida de cable, streamer. Recogida de cable, güey. Uy, cabrón. Hombre, pero es que no me puedo enamorar de Chiellini, güey. No puedo, amigo. Ya el viernes llega Ferdinand. No puedo. Sí, Juan, ese es el de paga. El Simacán, sí. Ah, o creo que... O no, creo que Simacán es el pase gratis, güey. No me acuerdo. Me pusieron tan cachondos que los mandé a Discord. Hola, A ver, este es el que mandó Peluche. ¿Pero qué quiere Peluche aquí? O sea, dice... Ah. Güey, pero igual si les puede anotar... Sí estamos jodidos, ¿no? Fuera de broma, güey. Dice Peluche. Aquí, espérame. ¿Puedes decirme cómo es la gente de idiota que se atreve a cagar un Toti poniéndolo en rojo? Luego se ve qué carta es, ¿no? Vaya estúpidos. Yo pensé que era alguna emo, hermano. Y ahora se queja porque alguien le cambió el diseño a Mariona Toti. Me duele, evidentemente sí me duele, amigo. Me quema, me arde y me lastima, güey. ¿Cometió algún crimen? No realmente, hermano. No realmente, güey. ¿A quién le pregunto yo, bros? Para ustedes es crimen de estado cambiarle el diseño de carta a los totos. No sé, amigo, la verdad. Terrorismo, cárcel. Y amigo, es que, a ver, la verdad, es que imagínate que es este, amigo. Es este. O sea, es Mariona. Mariona es cartaza, güey. Aparte, mira, justo lo que dice Juan, mira a la Segres. Oye, pero este cabrón cualquier cosa con las cosméticas, güey. Cualquier cosa con las cosméticas, güey. Toti sí, mención honorífica, ¿no? Ah, buena pregunta. Si le cambias el diseño de Toti a una carta Toti y metes gol, ¿se le quitará la animación única de Toti? Debería, ¿no? Pues ya no es una carta Toti como tal. Esta carta se convierte en roja de Foot Champions. Algo de excelencia de Foot Champions, creo que se llaman en español.
Entonces, no sé, amigo. Como no hubo un por favor, luego la vemos. Me estoy tocando, amigo. Y no queda mal, no queda mal, no queda mal. No queda mal, no queda mal. No queda mal, no queda mal. Está bien. Pero siento que la paleta de colores le queda más a Cristiano Ronaldo, güey. Sí, amigo. Sí. Sí. Sí, güey, le queda un poquito más así. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, acá no hay terrorismo si le cambio yo el estilo de carta a Messi o a Cristiano. Acá no. Malo que le hubiera puesto la verde. Aún así creo yo que la evolución verde le queda mucho más a Cristiano. Oye, pero no está mal. No está mal, fuera broma, sí me gustó, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver. Lateral derecho, izquierdo. MCO y MC. Bruiser, tiki-taka. A la verga. Balístico, pinget, low drive, technical e intercept. Te lo banco de lateral, de hecho. No te lo banco de MC. Pero. Bueno, sí, bueno. No está mal, güey. No está mal. O sea, pero ¿para qué posición lo quieres? Porque la verdad es que de MCO no lo pongo. De MC depende, igual y sí. Que sea el box to box, que suba y no se preocupe por defender. Sí, tiene box to box. Está bien. Está bueno, ¿eh? Yo me topé un Haaland con la Evo verde y seguía teniendo la animación. Ah, mira, ahí está contestando la pregunta, man. Lo digo desde el ardor de no tener Doti este año. No es la gran cosa, amigo, la verdad. Noté bastante el regate bajo y la falta de mapache. Chance es mi conexión. Puede ser, Freddy. Y no sé, güey. Llevo un partido de Kilini conmigo y la verdad me está gustando. Por haber un partido, tampoco hago reviews express ni que fuera yo Inception. Pero. Vamos a ver. Mira, hablando de Mariona. Ay, Cabara. Ay, Ginola. ¿Me caga de mejorar mi equipo? Siento que sí, igual de mierda. No sé. No, o sea, manda si quieres la plantilla, güey. Bien, Chiellini, güey. Bien, Marcelo. Cagón. Me huele que acá en la copa esta hay puro personajazo, ¿eh? Hay puro... La creme de la creme, cabrón. Bien, Simacán. Voy a rifar una pizza para el chat y voy a rifar una pizza para los bots. Sí, señor. No te vayas. Yo soy una persona que cumple. No mames. ¿Está largo el cable, hermano? ¿Ya terminaste de recogerlo? Espérame, van 2 partidos, güey. A 2 partidos, no soy vendehumo, amigo, tranquilo. Hermano, literalmente. Ay, no me dejó mandarlo a mamar, güey. Nadie está peleando contigo, literalmente. Lo haré a ese Lewis y ya no me hago a Vieira sino a Henry. Hermano, te digo algo honestamente, güey. Creo que hacerse a Patrick Vieira es una gran decisión.
A lo mejor ahorita no entra en tu equipo, a lo mejor ahorita ya te gastaste algunas evoluciones, pero como un activo a futuro, no lo veo mal, la verdad. Sí. No, sobre todo creo que el pick de iconos sí les puede a muchos, ¿sabes por qué? Porque han agregado más iconos. O sea, se alargó el pool de jugadores. Alguien se molestó. La crema de la crema y algunos impostores que hacen glitch, como ahorita este carnal, ¿no?